Pirando Amigo orgulhosamente apresenta campo elétrico, condutor em equilíbrio eletrostático. Bem, quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, significa dizer que o fluxo de elétron no seu interior já cessou. Os elétrons já se equilibraram, já assumiram suas posições. E as cargas vão se distribuir na superfície externa do condutor, não só os elétrons, né? Se eu tenho um condutor carregado positivamente, significa dizer que ele tem predominância de cargas positivas. Muito bem. E essas cargas positivas vão ficar na superfície externa. Ok. Muito bem. Agora, se eu tenho um condutor com formato irregular, veja bem, o acúmulo de carga vai ser maior onde o raio for menor. Veja bem, aqui um pedaço de circunferência de um raio menorzinho, aqui um raio maior, aqui uma circunferência gigante, que esse pedaço parece até plano. Então, quanto menor o raio, maior o acúmulo de cargas, não é? Então, e quanto mais cargas eu estiver em uma determinada região, mais intenso vai ser o campo elétrico. Então, chegamos à seguinte conclusão: menor raio, maior acúmulo de cargas, mais intenso é o campo elétrico. Esse acúmulo de carga no menor raio é chamado de poder das pontas. É o princípio do funcionamento do para-raio, que veremos posteriormente. Então, como eu represento um campo elétrico mais intenso? Eu vou colocar as linhas de força do campo elétrico mais próximas. Aqui elas estão mais distantes, ó. Aqui elas estão mais próximas. Então, menor raio, mais intenso, mais linhas vai ter o campo elétrico. E o campo elétrico sempre é perpendicular à superfície. Então, veja bem, eu vou traçar uma tangente à superfície e perpendicular a essa tangente eu vou ter meu campo elétrico. Campo elétrico sempre perpendicular à superfície. Voltando ao condutor, aqui está ele, o meu condutor. Veja só, a seção do condutor é essa. A parte interna dela é essa aqui. Ele é esférico. Então, o que vai acontecer? Dentro do condutor, eu não terei campo elétrico. Campo elétrico no interior do condutor é nulo. Ok? E a partir do momento que eu vou para a região externa, o campo elétrico é K, módulo de Q, da carga geradora, sobre D ao quadrado. Que D é esse? O D é a distância do centro da carga até a posição que eu estou. Ok? Então, muito bem. Repetindo, essa carga aqui é negativa, por exemplo. O campo elétrico é perpendicular à tangente. Não é? Olha só, e carga negativa, o campo elétrico é convergente. Muito bem. Voltando ao condutor, eu tenho o potencial elétrico. No interior do condutor, o potencial elétrico é constante. Ok? No interior do condutor, em qualquer região no interior do condutor, o potencial é KQ sobre R. Olha, não é módulo de Q mais. Essa carga é negativa. O meu potencial está negativo. No interior do condutor ele tem um valor fixo. E à medida que eu me locomovo para a parte externa do condutor, a fórmula KQD deixa de ser R. Se eu estiver aqui ou aqui em qualquer região interna do condutor, o potencial é calculado como se eu estivesse sobre a superfície, que a distância é R. A partir do momento que eu saio, o potencial é KQD. D é a distância que eu estou do centro do condutor. Ok. E se a carga fosse positiva, mesma coisa. Só que os potenciais seriam positivos. Muito bem. Então nós acabamos de descobrir o motivo pela qual no interior do condutor não tem campo elétrico. Por quê? Para ter campo elétrico eu preciso ter uma DDP, uma diferença de potencial. Então, no interior do condutor o potencial vai ser sempre o mesmo.
ok? E isso nos leva a uma situação interessante, chamada blindagem eletrostática. Veja só, eu tenho um condutor oco, então, no interior do condutor aqui eu não vou ter campo elétrico. Então, se eu colocar qualquer corpo aqui no interior, ele não vai sofrer interferência nenhuma do campo elétrico. Observe, aqui eu tenho um condutor carregado positivamente. O campo elétrico dele é divergente. Muito bem. E olha só, se eu tenho um corpo aqui, neutro aqui, ele não sofre interferência desse campo elétrico externo. Outra situação, olha, eu tenho aqui um condutor neutro que eu aproximei um bastão. Ao aproximar o bastão, a configuração eletrônica do condutor mudou. Ele continua neutro, mas as cargas negativas foram atraídas para cá. Então o que aconteceu? Mudou a configuração eletrônica, mas observe, no interior do condutor não houve nenhuma interferência. Ok. Outra coisa, olha só, eu tenho uma esfera de isopor neutra aqui, no interior de um condutor carregado positivamente. Não acontece nada com a esfera. Eu tive até o cuidado de não colocá-la no centro, coloquei mais próximo de um dos lados. Não aconteceu nada com essa esfera. Mas se eu pegar uma esfera semelhante, neutra também, de isopor, do mesmo jeito, idêntica, e colocar do lado de fora, ela vai ser atraída. Os corpos neutros são atraídos por qualquer carga, ok? A de dentro não foi atraída por quê? Porque no interior do condutor o campo elétrico é nulo. Isso é chamado de blindagem eletrostática. Nas indústrias, eles usam muito umas gaiolas, chamadas gaiola de Faraday, para proteger os equipamentos, para fazer uma blindagem eletrostática. Outro exemplo de blindagem eletrostática é a carcaça de um amplificador eletrônico, o automóvel, etc. Ok? Pirando Amigo, com o intuito de organizar melhor o canal, criou o índice de conteúdo do canal. Acima do link inscreva-se, tem o link para o índice de conteúdo do canal. Visite, ok? Aproveite e inscreva-se no canal. Gostou da aula? Curta, compartilhe. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo. Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.